Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo da tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto social das células, sobre como as células se relacionam. Fiquei pensando o que eu posso falar com os meninos essa semana na nossa conversa de domingo. E aí eu lembrei que eu estou trabalhando com uma coisa que pode ser um ótimo exemplo de biologia tecidual, de biologia epitelial, para falar com eles. Eu já falei aqui em outras oportunidades que eu não costumo dar uma aula de tecido epitelial. Quando me perguntam assim, Vitor, o que é o tecido epitelial? Eu pergunto qual? Que na verdade não existe um tecido epitelial. O que existe é a biologia epitelial. Cada região do seu corpo, e acredite, a maioria das funções desempenhadas no seu corpo são resultado das interações epiteliais. Vamos pensar. Nós temos tecido epitelial revestindo a parte de fora do nosso corpo. Nós temos tecido epitelial formando o nosso cabelo, as nossas unhas, o nosso olho. E se a gente for caminhando pelo trato gastrointestinal, que é basicamente da onde a gente tira todo o aporte nutricional para sobreviver, vai perceber que isso só é possível por causa de especializações epiteliais. Isso só acontece por causa do tecido epitelial. Então, para falar sobre ele, eu preciso entender para onde eu estou olhando. E por que eu decidi falar sobre esse contexto social? Por um motivo muito claro. Eu tenho trabalhado no laboratório com células epiteliais e sempre aprendo muito com essas células. Essa é a linhagem que eu estou trabalhando ultimamente. Olha que bonitona. Cada célula dessa é chamada queratinócito. E eles são extraídos da epiderme. São células que fazem todo o revestimento da nossa pele. E eu estou trabalhando com elas porque o meu principal foco no laboratório é investigar como as células envelhecem e como eu posso retardar o envelhecimento delas. Então eu tenho investigado o envelhecimento celular no laboratório. E agora estou tentando envelhecer células da pele, queratinócitos. E como que eu faço para envelhecer elas? Eu trabalho com cultura de células, então formam um tecidinho, não um tecido, mas forma essa camada aqui de células no fundo da minha placa. Então eu coloco elas em uma situação de estresse, usando peróxido de hidrogênio. O peróxido forma muitas espécies reativas de oxigênio. E esse oxigênio vai se ligando nos pontos da célula, como membrana, DNA, e provocando danos muito consideráveis para a célula. E esses danos, que nós chamamos de danos oxidativos, eles lesionam o DNA de forma irreparável. A célula não consegue reparar o DNA. E isso faz com que ela se encaminhe para um estado chamado senescência. E é isso que eu quero no laboratório. Eu pego células saudáveis, faço dano no DNA delas, e ao invés delas morrerem, elas ficam vivas num estado chamado senescência. E é isso que eu quero fazer no laboratório. Eu investigo esses mecanismos. Tá, beleza. A célula envelhece desse jeito. E se eu colocar uma molécula que protege ela do envelhecimento, será que ela continua com o mesmo comportamento? Será que ela muda levemente? Uma vez que ela não envelhece, que ela não entra na senescência, o que acontece? Veja, aumenta essa expressão, diminui a expressão desse gene, o citoesqueleto se preserva. Tudo isso eu vou investigando em cima do meu modelo.
E essa semana fui tentar envelhecer os queratinócitos. Envelheci a fibroblastos, agora estou desenvolvendo o meu modelo em cima de queratinócitos. E eu não tinha trabalhado ainda com o envelhecimento de células epiteliais. Até então eu estava no modelo de derme, fibroblastos. E aí eu fui surpreendido com modificações nesse padrão epitelial. Isso aqui começou a mudar. E aí eu falei, eu vou falar com os meninos sobre isso, porque isso é a biologia do epitélio. É a parte básica, é o capítulo 1 da histologia. O que é o epitélio? O que são os epitélios? Não existe tecido epitelial, mas a biologia epitelial sim. E olha só, agora que começa a brincadeira, o que aconteceu essa semana, né? Vamos observar essa imagem aqui pra gente se guiar no que eu espero quando eu falo de tecido epitelial. Basicamente, o tecido epitelial ele é caracterizado por um agrupamento de células muito próximas umas às outras. É da biologia desse tecido. Quando ele surgiu na árvore evolutiva, na árvore filogenética das espécies, ele surge como um ponto importante da multicelulariedade, que é fazer com que as células fiquem unidas e a partir desse momento você delimita um animal. Então os primeiros animais que surgiram, eles eram muito simples. Era basicamente uma camada de células revestindo eles internamente. E essas células eram dessa natureza, epitelial, ó, todas juntinhas. Cada espaço entre essas células, ó, é a delimitação das suas membranas. Mas prestem atenção como elas estão unidas, elas estão juntas. A gente só consegue diferenciar uma da outra por causa desse espaço intercelular. Isso é a característica básica de um epitélio. Sempre que vocês observarem uma lâmina, pensem sobre isso. Nossa, isso aqui tá com cara de epitélio. Quando as células estão mais espaçadas, isso não é uma característica epitelial. Epitélio, células juntinhas. E a gente vai falar o que deixa essas células unidas e por que é importante que elas fiquem unidas. Esse é o tom da conversa de hoje. Estava eu, então, no laboratório. Resolvi envelhecer os queratinócitos. Para minha surpresa, como eu disse aos senhores, até então eu estava envelhecendo linhagens de fibroblastos. Células que tipicamente não ficam unidas. Então o envelhecimento do tecido era um pouco diferente. Depois que eu tratei as células com peróxido de hidrogênio, começou a acontecer alguma coisa entre as células. Aquela população que se associava, como está aqui, ó, começou a contrair, parece. Ela começou a se afastar. O espaço entre as membranas começou a mudar. Olha, cada fio desse é a membrana de uma célula interagindo com a membrana de outra célula. É como se agora aquelas células que estavam assim começassem a querer se separar. E isso aconteceu logo nos primeiros momentos assim do tratamento com peróxido. Aí eu falei, olha, eu trabalhava com fibroblastos e eles não tinham esse comportamento, porque já eram células espalhadas. Mas eu ainda até então não tinha observado esse fenômeno em células epiteliais, até porque não estava trabalhando com essa linhagem. No primeiro momento, as células ficaram assim. Depois, continuei observando elas. E para minha surpresa, esse fenômeno foi se espalhando pelo tecido. E aquelas células que eram unidas
começaram a ficar cada vez mais separadas, até assumirem essa configuração, até perderem a adesão entre si. Bom, Vitor, aqui parece que ainda está unido. Sim, é verdade. O fenômeno ele vai acontecendo lentamente por entre as células da cultura. Mas isso aqui é um dado muito importante. Porque nós estamos falando de células que possuem uma característica evolutiva de se manter unidas. Se elas estão perdendo a união, talvez elas possam estar deixando de ser o que são. O meu tratamento lesionou as células ao ponto delas perderem a identidade. Elas ainda preservam uma característica epitelioide, para ser mais justo, mas estão muito afastadas. Olha o núcleo dessa célula. Olha como o núcleo mudou. Eu tenho células largas, células afastadas. Nós não temos mais aquele citoplasma bem característico, né, das células poligonais, assim, unidas. Bom, alguma coisa está acontecendo. Quando eu bati o olho nessas células, a primeira coisa que pensei foi: o epitélio está perdendo as características de um epitélio. E o que faz o tecido epitelial ser o tecido epitelial? A junção. É isso que faz um tecido epitelial ser um epitélio. Vamos dar uma olhada nisso. Este tecido aqui é o tecido epitelial. Perceba, cada célula dessa está unida, tal qual a imagem inicial da cultura que eu mostrei para vocês. Porque essa é a característica do epitélio, se manter unido. E abaixo dele, nós temos o super parceiro do tecido epitelial, que é o conjuntivo. O epitélio se desenvolve primeiro evolutivamente e logo depois as células vão se especializando, produzem uma matriz e dá origem ao tecido conjuntivo, que tem uma função diferente do epitélio. Mas eles sempre andam juntos, ó. Tecido epitelial é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, ó. A diferença é que aqui eu tenho muitas camadas, ó. Uma camada, 2 camadas, 3 camadas e por aí vai. E aqui eu tenho uma só. Olha as células bem juntinhas umas às outras aqui. Isso é o tecido epitelial. E abaixo dele eu tenho o número 2, ó, o tecido conjuntivo. E separando esses dois tecidos, eu tenho uma região muito especializada chamada lâmina basal. Moluscos, todos esses animais apresentam tecido, e principalmente o tecido epitelial, que foi o primeiro a surgir. Células justapostas, unidas, olha como elas são unidas, como se fossem fios, como se elas estivessem costuradas umas às outras. Isso é uma característica evolutiva muito sensacional. Até então, as células, elas eram espalhadas, os organismos eram unicelulares. O mais próximo que vocês podem pensar de unicelular, bactéria, procarioto. Depois se organiza mais um pouco, forma um núcleo, uma célula mais complexa ali, e aí a gente entra no grupo dos eucariotos. Unicelulares, protozoários ali. Então, elas eram células que viviam espalhadas. Não tinha como desenvolver uma especialização, que é o que os tecidos são. Quando as células se agrupam e se especializam em uma determinada função. Quando elas estão individuais, elas não conseguem fazer isso. Agora, quando surge uma forma
de cada uma dessas células se agruparem, e não só se agruparem, começarem a coordenar atividades entre si, porque estão unidas por junções, mas independente de qual seja o epitélio, ele sempre vai ter as mesmas características. Células justapostas, unidas entre si, ligadas a uma membrana basal. Isso é o tecido epitelial. Células unidas, ligadas a uma membrana basal. Quando isso aparece no desenvolvimento dos animais, a gente fala que surge o primeiro tecido verdadeiro, surge o primeiro animal. Então a gente sempre parte de uma situação complexa, mas tem que pensar que isso era ainda mais simples. Como que as células espalhadas começaram a se organizar, se unir? Elas precisaram começar a se relacionar. É aí que surge o epitélio, da relação entre as células. Tudo bem, Vitor. Se a característica que marca o surgimento dos animais é o aparecimento de um tecido verdadeiro, e tenho dito aos senhores que o tecido verdadeiro, o primeiro a surgir, foi o epitélio, quem foi o primeiro animal que apresentou o epitélio? Quando foi que as células, que viviam isoladas, conseguiram se agrupar e formar uma espécie de tecido? E essa é a história das junções. Essa é a história de como as células conseguiram se organizar e formar o primeiro tecido epitelial. Se a gente for pegar um animal bem antigo, um animal bem simples, para falar sobre tecido epitelial, uma hora ou outra você vai cair nessas belezuras aqui, que são as esponjas do mar. Realmente, ali nas esponjas do mar, você começa a ter células que aprendem a interagir e a se manter unidas. Elas formam um revestimento externo, olha só. Essas células achatadinhas fazem esse revestimento externo. Quando chegam mais na parte interna da esponja, vamos pensar nessas áreas vermelhas aqui, ó. Ela adquire outro formato, uma espécie de flagelo, olha só, que lembram muito células que viviam isoladas. Existiam umas células chamadas coanoflagelados, e eles começaram a interagir entre si, formando uma colônia, que não é um tecido, porque as células ainda não têm ali uma função coordenada, mas é bem parecido com essas células aqui, ó. Só que os coanoflagelados são células isoladas. É como se fosse cada uma dessas células azuis aqui fosse um organismo separado. E aí nas esponjas, essas células bem parecidas se agrupam formando uma camada. Mas aqui as células começavam a querer se organizar num tecido. Ainda não era um tecido. E eu ainda não tinha junção celular. Mas eu tinha diferentes tipos celulares organizados em regiões, ou seja, existia ali uma especialização de algumas regiões, e de fato a gente sabe que essas células internas das esponjas do mar têm relação com a alimentação, né, com a filtragem ali, para você captar os nutrientes que vêm da água. Então elas meio que começavam a organizar as funções. Bom, olha, eu sei que a gente fala muito sobre os poríferos, mas existe um ponto, um gap, um nó na árvore filogenética que arrasta a gente para mais próximo da nossa real situação em relação aos tecidos, que é quando a gente observa esse animal aqui, ó. Um placozoário,
Ó, a gente está vendo ele é como se fosse uma folha. E aí, na verdade, ele é fininho. Ele é formado por uma camada externa, olha aqui, ó, superior. Ele tem uma camada mais para baixo, né, do corpo, onde você tem essas células aqui flageladas. Algumas células já são até diferentes, olha aqui, parece que tem alguma função secretória, olha só. E aqui aparece pela primeira vez no desenvolvimento dos animais as junções. Nos poríferos, as células se organizavam, mas não tinham junções entre elas. Eu não posso falar que ali existia o epitélio, porque eu não tinha a principal característica do epitélio, que são as junções. Essas junções só vão surgir em organismos placozoários. E aí a gente fica meio naquela, nossa, será que a gente é tão parente assim dos poríferos? Será que a gente não é mais parente dos placozoários? Não. Porque a partir do momento em que essas junções se organizam, e o que eu estou falando dessas junções, né? Eu estou falando das proteínas que formam elas. A partir do momento em que a célula consegue codificar uma proteína adesiva, ela vai se fixar e todas as espécies que surgirem depois vão apresentar junções. E aí o epitélio começa a ficar cada vez mais complexo. A partir do momento em que as junções aderentes surgem, as células que estavam espalhadas agora conseguem ficar juntas, e é uma estabilidade tão significativa que elas começam a desenvolver outras junções. E aí vão aparecer os desmossomos, os hemidesmossomos, as zônulas de adesão. Mas a primeira coisa que a célula precisou fazer foi aprender a ficar junta, ela aprendeu nos poríferos. Aprender a ficar junta e estável, ela aprendeu nos placozoários. Que é quando as células não estão só próximas, elas estão unidas. Elas estão estáveis. Eu crio uma camada superior e uma camada inferior completamente diferente e estável. Agora eu posso desenvolver outras junções. E a gente sabe que se eu comprometo a montagem das junções de adesão nos tecidos animais, agora laboratório mesmo, eu não consigo formar nenhuma outra junção. Porque a presença das junções de adesão coordenam a montagem das outras junções. As outras junções dependem da presença, da função, da estabilidade das junções de adesão. Porque quando eu falo do aparecimento das junções de adesão, eu estou falando de um momento na evolução da célula que foi quando as caderinas surgiram. E as caderinas, a superfamília das caderinas, é a molécula adesiva, que vai fazer com que essas células fiquem unidas umas às outras. Então, beleza, chegamos nos placozoários.